Pergunta aqui do nosso irmão Gilberto, né? Vamos ouvir aqui. Boa noite, nobre, paz, tudo bem? Onde que o Império Romano se encaixa na escatologia? Eu tenho essa dúvida, eu gostaria de saber. Muito bem, pergunta aí do nosso irmão Gilberto, né? Onde que o Império Romano se encaixa aí na profecia bíblica? E meu irmão Gilberto, né? Como eu sei, ele é um preterista parcial, ou seja, ele acredita que algumas coisas já aconteceram, mas algumas coisas ainda vão acontecer. Então, assim, na profecia bíblica para o futuro, creio eu que Roma não aparece, ela já cumpriu o seu papel, tá? E tem um texto aqui na Bíblia que é bem interessante, que ele fala exatamente sobre isso. Porque Roma, né, o texto diz que era e já não é. Deixa eu ver até o texto aqui, é um texto de Apocalipse, deixa eu ver aqui, Apocalipse 17, 11. Então vamos abrir aqui, Apocalipse 17 e 11. Olha só o que diz aqui, ó. E o monstro que esteve vivo, mas que agora não vive mais. Ou seja, João, quando escreve esse texto, ele estava no Império Romano, certo? Então, João ele escreve esse texto. Na época do Império Romano, ele diz, olha, o monstro já esteve vivo. Essa tradução aqui ela é até melhor para a gente poder explicar. Mas que agora, tá? Mas que agora não vive mais. Ou seja, antes do Império Romano, o império na qual João estava, eram impérios que eram diretamente ligados à besta, né? Mas agora não vive mais. É o 8º rei que faz parte dos primeiros e este será destruído. Ou seja, vamos outra tradução aqui, para a gente ver, entender melhor. Vamos lá, mais um aqui, ó. E a besta que era já não é, ou seja, ela fazia parte da questão do anticristo, não faz parte, ou seja, no meu entendimento, esse texto aqui, que é um texto simples, bem curto, João mostra que Roma não é o império da besta para o futuro. Teve a sua importância na época? Teve muitas coisas que o Império Romano fez que são semelhantes ao que o Império do Anticristo irá fazer, perseguir, né, os cristãos e tal? Sim. Teve muitas coisas que são parecidas? Teve, mas não é. Então o texto fala, e a besta que era. Então antes do Império Romano era a besta. Agora não é. E na tradução da linguagem de hoje explica até melhor, né? Diz aqui, ó. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais. Ou seja, profeticamente falando, não acredito que haverá aí um império romano revivido, algo nesse sentido, né? Muito pelo contrário. Eu acho que o Império Romano já teve a sua participação dentre os impérios bíblicos e que agora teremos, né, um outro império que vai surgir que não é o Império Romano revivido. É um outro império com a outra característica que pode ter sim algumas semelhanças, mas que não creio que o Império Romano vai voltar, tá? Até porque o mundo hoje, a forma como o mundo hoje está, não tem mais condições de que surja um novo Império Romano de uma forma agressiva, de uma forma a perseguir os que são contrários, tá? Porque os países da Europa hoje, eles são países mais democráticos, são países com mais direitos humanos, então dificilmente teríamos um Império Romano revivido, perseguindo pessoas, matando pessoas, como o texto da Bíblia diz, né? Cortando cabeças, tá? É inimaginável que isso vá acontecer, porque não existe mais essa cultura dentro do Império Romano, que hoje é a Europa, né? Você gostou desse vídeo? Então não esqueça, deixe o seu like
e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Foco.